Opa, você é da enfermagem? Você sabe quais são os 5 principais tipos de AVC? Acidente vascular cerebral? Pois nessa aula aqui vamos discutir. Você sabe que o AVC é a segunda doença que mais mata no Brasil, só perde para o infarto. Então você tem que saber. Você vai dar assistência de enfermagem com certeza para um paciente que teve lá um AVC. Sem contar que vai cair na prova de admissão do hospital, na prova do concurso AVC. 5 principais tipos, belezation? Bora lá! Então, quando pensa no AVC, eu acho que vem à sua cabeça 2 grandes tipos, AVCI e AVCH. Muito bem, belezation, esse é o raciocínio, só que tem os subtipos que você precisa entender. Belezation, meu prezadinho? Então, quando fala lá do AVCI, que é o isquêmico, 80% dos AVCs são isquêmicos. É mais importante, acontece mais do que o AVCH, que são apenas 20%. Então, já a gente fala do AVCI, belezation? Agora, o AVCH, fica presente que tem 2 subtipos no AVCH. E esses subtipos, eles são denominados de acordo com a localização. Onde aconteceu esse AVCH? Prezado, o AVCH, uma hemorragia, você sabe, pode acontecer devido a um pico hipertensivo. Esse cara chegou com uma pressão arterial, fez lá um 240 por 150. Caraca, 24 por 15. O que acontece? A vasculatura, muita pressão, o vaso rompe e esse cara faz uma hemorragia cerebral. Então ele teve um AVCH ou um aneurisma, ele tinha um aneurisma cerebral e aí aquele aneurisma se rompeu e aí ele faz uma hemorragia, AVC hemorrágico. Ele tinha uma má formação congênita, enfim, faz uma hemorragia no cérebro, você tem um AVCH. Agora, esse AVCH, ele vai ser diferenciado de acordo com a localização. Localização, se ele foi, por exemplo, no meio do cérebro, esse cara teve uma hemorragia no meio do cérebro. Tem 2 nomes para isso, tá? Eu vou falar o mais fácil e depois falo o mais difícil. Hemorragia no meio do cérebro pode ser falado de hemorragia intracerebral. AVCH intracerebral. Só que o nome mais usado nos melhores livros, eles trazem assim, intraparenquimatoso. O que é isso, prezado? Parênquima é o tecido cerebral. Quando ele tem uma hemorragia dentro do parênquima, fala que foi uma hemorragia intraparenquimatosa. Posso falar intracerebral? Pode também, mas poucos livros trazem como intracerebral. A maioria traz como AVCH intraparenquimatoso. Belezation? Então, o primeiro subtipo aí dentro do AVCH. Deixa eu te falar que essa hemorragia pode acontecer lá embaixo de uma meninge. Lembra das meninges, né, prezadinho? Meninges são aquelas membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. Você lembra lá, aquela mais interna, a meninge, é a pia mater. Aí você lembra lá, aquela do meio é a aracnoide. Aí você tem aquela mais externa, mais dura, que protege, que é a dura mater, né? Dura de dura, mater de mãe, proteção. Então você tem as meninges. Dura mater de fora para dentro, dura mater, aracnoide e pia mater, aquela mais interna. Lembrando ainda que embaixo da aracnoide tem um líquor, líquido céfalo-raquidiano, líquido cérebro-espinhal, então essa é a estrutura. E o cara pode ter, prezadinho, uma hemorragia ali embaixo da aracnoide. Como é que chama hemorragia embaixo da aracnoide? Hemorragia subaracnoide, HSA, simples assim. Hemorragia subaracnoide ou subaracnoidea. Beleza, prezadinho? Então AVCH tem 2 subtipos, quais sejam intraparenquimatoso e subaracnoidea, beleza? Às vezes a gente enrola a palavra, né? Subaracnoide, subaracnoidea, embaixo lá da aracnoide. E temos também o AVC isquêmico, isquemia. Esse isque quer dizer restrição, mia, sangue. Então, AVC isquêmico, você tem uma restrição sanguínea para o cérebro do indivíduo, beleza, prezadinho? Só que no AVC isquêmico você tem 3 subtipos, belezation? Tem lá os embólicos, já eu te falo dos embólicos, mas o que acontece mais é o AVC isquêmico aterotrombótico. O que é atero? O que você lembra? Atero.
de ateroma, das placas de ateroma, né, prezadinho? Então não é placas de gordura, placas de ateroma. Então esse cara lá, ele é dislipidêmico, o HDL dele, que é o colesterol bom, é ruim, o LDL, que é o ruim, tá elevado, triglicérides nas alturas. Esse cara, então, ele é um dislipidêmico. Aquela gordura, aquele LDL vai se depositando na parede das artérias e forma as placas, famosas placas de ateroma. Pode formar lá nas pernas, pode formar no coração, só que aqui eu tô falando que formam no cérebro, nas artérias do cérebro. Então, olha lá, aquelas placas obstruindo ali a luz dos vasos cerebrais, prezadinho. Só que o sangue vai passando, cisalhando aquela placa ali, fazendo pressão ali naquela placa, atrito na placa, até que essa placa pode se romper. Lá no cérebro, rompeu a placa de ateroma de uma artéria cerebral. Prezado, na hora já se forma o quê? Um coágulo, um trombo ali dentro, certo, prezadinho? Um trombo, por isso que fala aterotrombótico. Rompe a placa de ateroma, né? De ateroma, e aí forma o quê? Um trombo. Que tipo de AVC é esse? AVCI aterotrombótico. Aí tem o tratamento, trombolítico, embolectomia, é uma aula completa só disso. Qual que é o objetivo aqui? Você entender que existe o AVC isquêmico, aterotrombótico, realization, e aí eu também tenho os AVCs embólicos. Lá dentro dos embólicos eu tenho o cardioembólico e o por embolias de carótida. Já já eu te falo do cardioembólico. O AVC pode acontecer por uma embolia que vem da carótida. Eu até gravei um vídeo aqui só desse tipo de AVC, onde eu falo causas, né, tratamento, beleza? Bonitinho, mas aqui a grosso modo falando, prezado, o cara tem lá uma placa de ateroma na carótida, beleza? E aí o sangue passando ali, passando, rompe um pedacinho daquela placa, só um pedacinho que rompe ali, que escapa, e aí aquele pedacinho vai o quê? Sobe para o cérebro, olha lá, sobe para o cérebro, aquele pedacinho ali, ó, sobe para o cérebro, impacta lá no leito cerebral, já era, faz uma obstrução, ele tem um acidente vascular cerebral isquêmico por pedacinho de fragmento que veio da carótida. Certo, pesadinho? A placa de ateroma da carótida, escapou um pedacinho dela, foi parar no cérebro. Pesado, queria saber mais desse, tá falando muito rápido. Tem vídeo que eu gravei só desse daí, tá bom? Coloca a placa de ateroma AVC, Pedro Omar. Você vai achar esse vídeo que fala com detalhes lá. Beleza, pesadinho? Então, você tem o AVCI por placas de ateroma na carótida. Muito bem. E o último tipo de AVC que eu quero falar para você, que é o AVCI cardioembólico. Cardioembólico, o cara também tem uma aula que eu gravo que eu falo só disso, tá? Hoje o objetivo aqui é mais curtinho, só para você entender como é que acontece. O cara tem lá uma arritmia cardíaca, e aí devido a essa arritmia o sangue começa a circular devagar no coração, o sangue circula devagar, e o sangue que circula devagar, a tendência é coagular. Forma coágulo lá dentro do coração. Se esse coágulo escapa, ele fica livre na corrente sanguínea. Ou seja, ele vira um êmbolo. Todo material livre na corrente sanguínea se chama êmbolo. Aquele trombo lá no coração, ele escapou, foi lá para o ventrículo, subiu, pum, foi para o cérebro. E ele faz uma isquemia. Como é que chama esse AVC? AVC cardioembólico. AVCI cardioembólico. Certo, pesadinho? Falamos dos 5 tipos, recapitulando, para fixar bem na sua memória. Então, AVC, acidente vascular cerebral, pode dividir em 2 grandes tipos. AVCI e AVCH. Só que fica presente que no AVCH, eu tenho lá o AVCH intraparenquimatoso, no meio do parênquima, e tem o AVCH subaracnoídeo, embaixo da aracnoide. No AVCI, eu tenho o AVCI aterotrombótico, rompeu a placa, forma um trombo, fez a obstrução, fez a isquemia, então AVCI aterotrombótico. Eu tenho o AVCI por êmbolo, que vem da carótida, AVCI por placa de carótida, pedacinho da placa de carótida, que faz o AVCI, e tem o AVCI cardioembólico, perfazendo, portanto, 5 tipos de AVC. Fica presente para todos eles, pesadinho. Lembrando, cada um desses aí, dá para fazer uma aula de cada um de 1h30, 2 horas, uma aula de cada um deles. Beleza? Aqui o objetivo é te esclarecer. Depois, claro, você pode ir pesquisando aí, vou fazendo as aulas no decorrer do possível para você entender. Mas aqui, pegou 5 tipos de AVC? Tamo junto, espero que tenha gostado. Obrigado pela atenção. Forte abraço, prezado.